Os Estados Unidos removem provisoriamente as sanções à Venezuela e é isso que a gente vai entender hoje, um pouco mais sobre essa dinâmica da Venezuela no mundo do petróleo principalmente, que acaba impactando muito também as petrolíferas aqui, a Petrobras, a PetroRio e várias outras aqui da bolsa, né? Então já deixa o like no vídeo. Mas antes vamos lembrar um pouco aqui nessa dinâmica, da onde veio essas sanções aqui na Venezuela. Essa questão envolvendo as sanções na Venezuela começou lá para 2015 no governo Barack Obama e em agosto de 2017 é onde realmente uma série de avanços aconteceram. O grande objetivo aqui dessas sanções ao governo venezuelano não tinha nada a ver com o objetivo do petróleo, e sim o objetivo de ir contra um país que estava ali na ditadura, né? Existiam grandes dúvidas de como foi feita aí as eleições na Venezuela. Então o objetivo aqui era garantir que Maduro e seus comparsas não lucrassem com mineração ilegal de ouro, operações de estatais de petróleo e outras transações comerciais que permitiriam a atividade criminosa do regime e violações dos direitos humanos. Essa é a narrativa criada aqui em relação às sanções que os Estados Unidos aplicaram à Venezuela. Só que a gente tem que lembrar que a Venezuela já vinha muito mal das pernas antes disso, né? Então, ela já não estava muito legal com os Estados Unidos, já que já estavam com uma grande dívida, assim, calote. A Venezuela já tinha calote nos Estados Unidos, esse mesmo calote que a Venezuela faz aqui no Brasil, né? Porque a forma como a Venezuela leva a sua economia é extremamente ineficiente. E, obviamente, com as sanções que os Estados Unidos fez na Venezuela, a situação ficou ainda mais difícil, né? E aí o país cada vez se enrolou mais. Como a Venezuela é um país que tem uma economia toda destroçada, sempre foi assim, e piorou ainda mais com as sanções dos Estados Unidos, o petróleo lá foi cada vez mais ficando aí na desgraça. Então é um petróleo, como o próprio Estados Unidos diz, né? Um petróleo horrível. A gente até viu o Trump falando recentemente que o petróleo da Venezuela é uma porcaria de péssima qualidade, um petróleo pesado que precisa de um grande investimento, um grande tratamento após ser comprado e não vale a pena. Inclusive ele fala que comprar petróleo da Venezuela é financiar um governo de ditador. Até aqui eu concordo 100%. Eu não concordo muito com essa outra parte que ele fala aqui que ele teria tomado, né, o petróleo da Venezuela. Mas dependendo de como você entende essa frase, eu acho que ele quis dizer que a Venezuela está indo para o buraco a passos tão largos, né, que ia acabar cedendo esse petróleo aqui praticamente de graça para os Estados Unidos. E aí eu não sei se isso aconteceria, porque a gente sabe como é que funciona esses países de ditador socialista, né? Eles ficam até o último osso. Então eles iam ali, por mais que a população tá passando fome, sofrendo, né? Eles estando bem ali, eles são o último a sofrer, né? São a elite da elite da elite. Então eles não estão nem aí pro povo. Não sei como é que seria esse tomado aqui, né, do Trump. Mas enfim, isso aí é uma outra parte que eu queria mostrar aqui, é que o petróleo da Venezuela é muito ruim, precisa de investimento. E esse país, estando nessa situação econômica horrível e querendo oferecer a gasolina para o povo barata, né, não faz sentido nenhum. Causa um desinvestimento ao longo de vários e vários anos no setor de petróleo. Então, a Venezuela é um país que precisa de investimentos nesse setor do petróleo para fazer cada vez mais extração e tratar esse petróleo aqui, deixar ele de uma qualidade maior. E não bastasse tudo isso, ainda vem aqui a ditadura causar conflito com os Estados Unidos. Porque sim, olha só que legal, mesmo sendo socialista, é necessário a participação, né, de um país capitalista como os Estados Unidos na economia deles, senão eles não funcionam. Olha só que irônico, né? Agora vê se os Estados Unidos não funciona direitinho sem a Venezuela. Então olha só aqui a lista dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? O Brasil está na 8ª posição com dados de 2019, a maioria aqui está com dados de 2017, não está atualizado assim, mas já dá para a gente ter uma bela de uma noção, né? Então o Brasil no momento ele não é autossuficiente em petróleo, então ele acaba aí tendo que importar um pouco, então isso aqui ele acaba dependendo um pouco do preço do petróleo internacional, né? Mas não é só isso. O petróleo é uma commodity, sim, mas mesmo que o Brasil fosse autossuficiente, ele tem uma série de custos que são aí meio que universais, né? E tem também os próprios investimentos em tecnologia. Ao longo desses últimos vários anos aí, o Brasil investiu muito, a Petrobras investiu muito na extração do pré-sal, isso foi uma vantagem
muito boa, por mais que ela tenha ido quase, ela teve risco, tem estudos aqui que eu já mostrei que a Petrobras tinha risco de falência, tá? Por conta da questão do controle de preços. Mas isso aí são águas passadas, o fato é que a empresa nunca deixou, mesmo nesses governos aí, de investir em tecnologia. Isso foi muito promissor, continua investindo, todos os governos que passou, investiu bastante ali na tecnologia de extração. Hoje ela tem uma expertise muito boa na extração de pré-sal, o custo de extração do Brasil é barato, então no longo prazo é bastante promissor, né? Para o Brasil, para a Petrobras, é muito bom o cenário do Brasil nesse mundo do petróleo, mas precisa de um pouco de tempo para a gente ficar realmente autossuficiente e tudo mais, né? E aqui que está o ponto que eu sempre digo para vocês, o Brasil tinha que continuar investindo, cada vez extrair mais petróleo, procurar onde tem mais petróleo para extrair, investir nessa extração, extrair cada vez mais barato. Esse é o core business da Petrobras e não refinarias. Refinarias nunca deu certo aqui no Brasil, tá? Então, o objetivo é fazer a empresa ser cada vez mais lucrativa. Isso seria bom não só para a Petrobras, mas para o Brasil. Vende o combustível a preço normal, segue o modelo Noruega, um modelo onde a empresa é altamente lucrativa, dá esses lucros para o governo investe em educação, investe em uma série de outras coisas. Então, esse é o segredo do sucesso e não investir em refinarias. Mas, enfim, vamos continuar. O Brasil, então, está na 8ª posição, e aí nós temos os países da OPEP aqui no meio, como Arábia Saudita, Iraque, Irã, né? E, aliás, o Irã tem esse ponto importantíssimo na questão da guerra com Israel. Dependendo ali se ele realmente se envolver nisso, além de ser um país da OPEP, grande produtor, tem a questão logística ali dele bloquear, né, conforme nós já falamos em outros vídeos, trazendo um caos aqui generalizado para o setor do petróleo. Enfim, a maioria desses países da OPEP aqui é muito barata a extração. É um negócio que você sai na rua, derruba uma agulha no chão, começa a sair petróleo. É uma coisa de louco, né? Então lá eles têm um cenário muito favorável. Por isso que eles acabam também controlando aqui a produção e ditando o ritmo dos preços do petróleo, né? Enquanto os Estados Unidos é líder de produção, mas ele também acaba consumindo muito petróleo, né? E não é um petróleo tão barato, é mais caro que o Brasil, inclusive, né? Mas eles investem bastante nisso, também os Estados Unidos está sempre investindo ali ao longo dos anos. Pode ser que daqui a, sei lá, muitos anos eles venham a ter um custo bastante competitivo, mas o fato é que hoje o Brasil, em termos de custo, tem até essa vantagem em relação aos Estados Unidos, né? Então a dinâmica é essa, o Brasil tem um preço interessante, os Estados Unidos tem um preço um pouco mais caro aqui, e a maioria dos países da OPEP aqui derrubou a agulha no chão, saiu o petróleo, né? Enfim, já estamos contextualizados então com tudo isso de Venezuela e petróleo. Deixa aí nos comentários para eu saber, tá, o que você acha em relação a isso. E agora nós temos então os Estados Unidos removendo as sanções da Venezuela por 6 meses. É provisório, né, até que o Nicolás Maduro ele prove que realmente está indo para o caminho aí exigido, como por exemplo mostrar que as eleições são justas e tudo mais, né? Então é esse aqui o caminho que a gente deve tomar, a não ser que o Maduro vá pisar na bola, o que não é impossível, né? Enfim. E aí a gente tem então a expectativa de elevar a produção na Venezuela nesse primeiro momento em 25% já. Inclusive nós temos já empresas americanas como a Chevron de olho em todo esse cenário, de olho também se vai valer a pena, conforme, enfim, vamos ter que ver o desenrolar disso aí. Então existe essa perspectiva de aumentar 25% a produção na Venezuela. Ela produz hoje 750 mil barris por dia. E a grande dúvida fica, né, em qual rapidez, né, que essa retomada da produção irá acontecer. Então existem analistas aqui mais otimistas esperando esse repique na produção em 6 meses, aumentando com isso a oferta de petróleo, ajudando o petróleo a cair. Por outro lado, nós temos o Irã, que pode fazer qualquer confusão adicional em algum momento, né, prejudicando aqui a demanda do petróleo. E aí o preço do petróleo poderia subir. Mas a questão do Irã, é difícil de falar se é mais difícil ou mais fácil, mas na minha opinião, tá? Abre parênteses aqui, minha opinião, é mais difícil que acontecer esse cenário, né? De realmente a Irã entrar e causar o caos no petróleo, mas não é impossível. Enquanto a questão da Venezuela está caminhando para realmente acontecer isso, né? Realmente aumentar 25% a produção. E aí, se vai aumentar mais do que isso, vai ser uma coisa de longo prazo, vai depender muito do quanto flexível vai ser a Venezuela, né? Porque dependendo do modelo que eles forem seguir aqui, não vai nem mesmo com a economia aberta novamente, não vai valer a pena para uma empresa estrangeira iniciar uma nova operação na Venezuela, porque, enfim, né, a situação lá não é fácil.
Então a gente vê o petróleo subindo aqui, disparando daquele fundo que ele aconteceu no meio do ano, mais recentemente disparando aqui com a questão da possível entrada do Irã na guerra do Israel e tudo mais, um sustinho que é uma queda normal, já uma recuperação, e agora ele ameaça, né, estabilizou e ameaça uma queda com essa questão da Venezuela. E eu digo para vocês que o petróleo nesses preços aqui que ele está, se ele ficar aqui até 75 já está ótimo, mas assim, acima de 80, né, já é maravilhoso para as petrolíferas, principalmente aqui destacaria aquelas que estão mais redondinhas, que é a PetroRio e a Petrobras, né? Então aquele receio de controle de preço na Petrobras, embora tenha se afastado muito, ele não está totalmente livre pelo fato de caso o barril do petróleo vá a preços muito altos, como $120, algo do tipo, e fique um pouquinho de tempo nesses preços, como aconteceu na época da pandemia, lá pouco depois, né? Então, com essa questão toda da Venezuela, reduz bastante o risco de acontecer isso, né? E assim, repito, o petróleo nesses preços é fantástico para essas empresas. Podemos ver claramente que do meio do ano, quando o petróleo começou a subir aqui, o barril de petróleo, a PetroRio e a Petrobras dispararam juntas, porque elas estão mais redondinhas. A PetroRio tem a questão de estar num processo de investimento ainda, então ela dá uma osciladinha de vez em quando, e a Petrobras em alguns momentos teve a questão do governo, então também deu uma osciladinha, mas ambas aqui estão performando muito bem. Se você for outra petrolífera, como por exemplo a 3R, aí já é um outro case, aquele case você tem que aproveitar os fundos, porque é uma empresa que realmente está num momento mais enrolado e em algum momento ela dá uma disparada. E a Enalta já é um case que vai lá mais para, na minha opinião, já tem vídeos exclusivos para membros, onde eu explico tudo o que está acontecendo ali com ela, né? E nós temos o case da PetroRecôncavo, que talvez se aproximasse um pouco mais do case da PetroRio, estava performando muito bem, até que nós tivemos aqui intervenção política, né? Aqueles roscos, não só do imposto na exportação do petróleo, mas também os campos, né, de venda da Petrobras para PetroRecôncavo, e aí deu aquele rolo todo e realmente as ações também têm sofrido um pouco recentemente, mas também é uma ótima empresa. Enfim, são 5 petrolíferas excelentes, mas elas são voláteis e aí vale muito a pena você utilizar opções para eliminar a volatilidade, fazendo aquela compra protegida contra quedas. Eu fiz muito aqui, um pouco na PetroRio, muito na 3R, me salvou naquele momento de volatilidade na 3R, eu consegui comprar ali bem próximo das mínimas por conta das opções, tá? Te ajuda muito. E também a fazer aquele dividendo sintético, onde você se compromete a comprar uma ação caso ela caia muito no futuro, a rentabilizar as ações que você já tem na carteira, né? Aquele dividendo adicional, né? Então, por exemplo, PetroRio não pagando dividendos, você utilizando opções, você consegue ganhar um dividendo adicional com ela. Isso serve para qualquer empresa da bolsa. Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados do meu curso de opções. Eu já invisto na bolsa desde 2007, realmente opções dá uma flexibilidade muito grande. Não é obrigatório uma pessoa saber utilizar opções para ser bem sucedido na bolsa, mas é um plus muito interessante. O próprio Barsi hoje em dia já usa opções também, né? Um abraço, até o próximo. Valeu!